Bom dia, turma! Vocês pediram para eu fazer uma revisão sobre o assunto regra de três, então vamos lá. Para entendermos o que é uma regra de três, precisamos relembrar o conceito de grandeza. Então, eu trouxe aqui dois gráficos, uma pesquisa no Google Maps, deixei um mapinha aqui só para ilustrar. E eu quero fazer um percurso, não sei se eu vou de carro ainda, não sei se eu vou de ônibus, não sei se eu vou andando, de bicicleta, de avião, eu tenho certeza que eu não vou. E eu fiz aqui uma pesquisa indo de duas maneiras, ou com meu carro ou andando, que às vezes o engarrafamento é tão grande que é melhor ir andando. Então, olhe para cá. Indo de carro, a via, se eu for pela via Avenida Reitor Miguel Calmon, eu vou levar 7 minutos. E essa distância é de 3,6 km, 3,6 km. Se eu for pela Avenida 7, eu vou gastar esse mesmo tempo, embora a distância seja menor, e pela Avenida 7 e Vale dos Barris. O mesmo tempo e a distância também diferente. Então, perceba as comparações feitas aqui. Agora, se eu for andando, observe as estradas, os caminhos, a trajetória, e veja que aqui varia, dependendo da trajetória, do caminho que eu tomar, que eu escolher, vai variar tempo, vai variar também a distância, embora essas duas aqui sejam constantes. Por que eu trouxe esse exemplo do nosso dia a dia, todo mundo consulta o Google Maps? Porque quero falar com vocês sobre grandeza. E aqui eu trago duas grandezas. Eu trago a grandeza tempo, e você está vendo a comparação, e eu trago a grandeza distância. Por exemplo, tempo 7 minutos que eu vou levar para ir de carro da Rua da Graça até o Vale dos Barris, e a distância. Se eu for por um determinado caminho, eu vou gastar 3,6 km. Essas são as duas grandezas. Uma grandeza é tempo, a outra grandeza é distância. O que são grandezas, minha pró? Agora, grandezas, eu vou fazer a definição para vocês. É tudo aquilo no universo e para além do universo que pode ser medido, que pode ser contado. Então, eu trouxe duas grandezas nessa apresentação: tempo e distância, ok? Pronto. Primeiro conceito, então, para entender regra de três, grandeza. Segundo conceito para entender regra de três, razão. A palavra razão vem do latim, que significa ratio, que significa dividir em partes iguais. É sinônimo de fração. Razão é sinônimo de fração, certinho? E essa notícia fresquinha, ó, esse questionário, esse formulário que vocês preencheram na semana passada. Como você avalia a sua participação nas aulas remotas nesta semana, ou seja, na semana passada? Então, 142 pessoas responderam, 142 estudantes responderam. E aqui são as notas que esses estudantes se deram pela participação deles nessas aulas remotas. E o que me deixa feliz é que é uma participação, muitos alunos dando uma nota é uma crescente de 7 a 10, a 9, uma crescente 10, cai um pouco. Desculpe. Então, veja só, 39 alunos dos 142 alunos, 39 alunos se deram uma nota 9 na sua participação, nas suas participações nas aulas remotas. Excelente gráfico, excelente dado, isso conforta muito nós professores. Agora, trazendo para o conceito razão. Como é que eu posso fazer esta relação entre o número de alunos que se deram nota 9 em relação ao total de pessoas? Razão, isso é uma razão. Razão nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas. Eu estou falando aqui de grandezas total de alunos que responderam o questionário e o total daqueles que se deu nota 9 nas aulas remotas. Então como é mesmo essa representação? A representação é a seguinte: a razão, que você já sabe que é uma divisão, nada mais é do que uma comparação entre grandezas, ela pode se comportar no universo assim, ó, como ela se apresenta. Uma divisão representada pelo algoritmo, uma divisão representada
por uma fração, essa que a gente mais utiliza, uma das que mais utilizamos, e esta é a sua forma decimal de escrever essa razão. Como é que eu encontro a forma decimal? Dividir o numerador por denominador. Eu trouxe esse número aqui, que é racional, porque ele vem de uma fração, e como ele não é exato, eu tive que colocar as reticências. Bom, então eu mostrei aqui uma, duas, três, e a quarta forma de representar uma razão, uma comparação entre grandezas. Ô, minha pró, antes de você continuar o assunto, por que você saiu dessa estrutura? Como é que encontra essa fração em decimal? Eu já sei, divide o numerador por denominador. E como é que eu saio do decimal para a fração, neste caso, com um número racional com infinitas casas decimais? Trago para você a revisão, o porquê. Depois você pode fazer a sua memorização da forma que você quiser. Então, eu repetir aqui este numeral e quis usar, já que eu vou trabalhar com percentual, uma divisão por 100, eu usei aqui 3 ordens decimais, décimo, centésimo, milésimo, para facilitar, porque não é um valor exato, vai facilitar para mim. Se eu quero transformar isto num percentual, eu vou recorrer a uma fração que tem denominador 100, porque por cento significa uma divisão por 100. Como foi, Pró, que você saiu, em primeiro lugar, deste número que tem infinitas casas decimais para este aproximado? Eu simplesmente aproximei ele antes para deixá-lo com 3 casas decimais. Como é essa aproximação? Eu fui para a quarta casa decimal e vi que aqui eu tenho, na ordem dos décimos de milésimos, que é o 6, eu tenho o algarismo 6, portanto, maior que 5. Toda vez que você analisar um algarismo numa determinada ordem e quiser fazer uma representação, e nesta ordem esse algarismo for maior ou igual a 5, você cancela e acrescenta 1 na ordem anterior. Por isso que ficou 0,275. Cancelou o 6, veio 1 para cá, 4 mais 1, 5. Como é que eu vou transformar isso em percentual? Vou encontrar uma fração equivalente a esse numeral com denominador 100. Então, o que é que eu vou fazer? É óbvio, vou multiplicar esse número por 100. Multiplicando ele por 100, cada algarismo vai ficar na ordem 100 vezes maior, mas você não gosta assim, você gosta, vou multiplicar por 100, o 1 seguido de dois zeros, então eu vou deslocar para a direita 2 casas decimais, pronto, vai ficar 27,5. Se eu multipliquei por 100 para não alterar esse número, para compensar, o que é que eu faço? Divide por 100. E você sabe que uma fração, um número dividido por 100, ele pode ser escrito na forma de porcentual ou percentual. E como é, Pró, que eu leio isso aqui na forma de percentual? 27,5 por 100 significa 27,5%, ok? Posso ler também 27,5 centésimos, tá? Então, tá bom, você entendeu o porquê da aproximação. Isso aqui é uma aproximação e não uma igualdade, tá? Então, vamos lá. Então, já vimos 2 conceitos. O primeiro conceito, grandeza. O segundo conceito, razão. Interpretamos o gráfico, fizemos aproximações, um monte de conceito aqui junto. Agora que nós já entendemos os 2 conceitos, nós vamos falar como essas grandezas se relacionam. Elas podem se relacionar de forma diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, ou elas podem não estabelecer nenhuma relação de proporcionalidade. Então, veja só, eu trouxe um exemplo aqui de um assunto que nós já vimos e vou fazer uma abordagem usando a relação entre essas grandezas. O que é que eu estou falando? Do comprimento da circunferência e do raio. Aí vocês podem lembrar perfeitamente, que ótimo, eu lembro que o comprimento da circunferência foi demonstrado na sala, a gente pode fazer através desta formulazinha, comprimento é igual a 2 vezes valor de π vezes valor de raio. Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Pronto. Onde π a gente lembra 3,14
E, enfim, eu trouxe aqui um gráfico que relaciona, veja, no eixo, nas ordenadas, eu coloquei os valores do comprimento da circunferência. E no eixo das abscissas, o eixo original, eu coloquei o valor do raio. Então, o comprimento vai variar de acordo com a medida do raio. Quanto maior o raio, maior é a circunferência e é o seu comprimento, o seu contorno. Então, como é que eu vou comparar isso? Será que existe uma relação de proporcionalidade? Vamos nessa. Olha o gráfico primeiro. Uma circunferência que tem raio, ó, raio, não se esqueça, raio 1, qual vai ser o seu comprimento? O gráfico já traz pronto. Então, olha para cá, vou colocar uma representação desta forma. Então, se o raio é 1, o comprimento vai ser 6,28, tá vendo o par ordenado? Se o raio for 2, o comprimento vai ser 12,56. Veja que no par ordenado eu separei um termo do outro, o antecedente do consequente, por ponto e vírgula, porque o segundo elemento, os valores do comprimento, são decimais. Ah, quando o raio for 3, quanto vai ser o comprimento? 18,84, tá vendo? Bem próximo de 20. E assim sucessivamente. Eu posso seguir aqui com qualquer valor, seja inteiro, decimal, desde quando seja o valor do raio positivo e diferente de zero, eu posso calcular infinitos valores aí para infinitos tamanhos de circunferência, dada a medida do raio. Então, olhe para cá. O que está acontecendo com a medida do raio? Ah, tá bom. 1, 2, 3. O próximo raio é 4, 5. Com o raio 1, o comprimento da circunferência é 6,28. O raio 2, o comprimento deu 12,53. Portanto, de 1 para 2 dobrou. E 6,28 para o próximo comprimento dobrou também. Ah, pronto. Então, vamos analisar. Esse gráfico também é o que está representado na tabela? Sim, que é até mais simples olhar para cá, né? Quando o raio da circunferência valer 1, vamos tomar como medida o centímetro. O comprimento da circunferência vai ser 6,28 centímetros. De onde veio 6,28? O conhecimento anterior de vocês. Eu já fiz 2 vezes 3,14, que dá 6,28, tá? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? O raio dobrou. Quando o raio dobrou, o que foi que aconteceu com o comprimento da circunferência? Dobrou também. O raio, se ele passar de 1 para 3, triplica. O que é que vai acontecer com o comprimento da circunferência? Triplicar também. Então, aqui existe uma relação de proporcionalidade entre o raio e o comprimento da circunferência. Que relação é essa, minha pró? Essas grandezas, raio e comprimento, de uma mesma circunferência são grandezas diretamente proporcionais. E eu vou botar assim, ó, dp, diretamente proporcionais. Por quê? Porque o aumento de uma implica no aumento da outra. A forma de que razão? Da razão de 1 para 2, na razão 2. De 1 para 3, 3. De 1 para 4, 4. Então, se uma dobra, outra dobra. Se uma triplica, outra triplica. Se uma quadruplica, outra quadruplica. Ah, tá. Eu posso representar isto de que forma? Eu posso representar isto na forma de frações equivalentes, por exemplo. Frações equivalentes. Olha o que eu quero dizer aqui. Essa igualdade de frações, elas não são equivalentes? Se eu simplificar 628 e 12,56, não vai dar meio? Então, essa situação aqui é uma relação de proporcionalidade, em que olha a linguagem, 1 está para 2, o raio. Assim como 6,28 está para 12,56, os comprimentos, e nesta ordem. O raio da menor está para o raio da maior, assim como o comprimento desta que tem raio 1 da menor está para o comprimento desta circunferência que tem raio 2. Então, você está diante de uma proporcionalidade.
Ah, tá bom, estou lembrando. E nesta proporcionalidade tem uma relação aqui, que a gente chama de relação fundamental das proporções. Deixa eu apagar isso aqui para que você possa ficar limpinho. Qual é a relação que existe aqui? Veja só. Se eu multiplicar 1 por 12,56, dá a mesma resposta que multiplicar o 2 por 6,28. Foi exatamente isso que eu escrevi aqui. E essa propriedade é a propriedade que nós chamamos de fundamental, porque ela se aplica a qualquer relação de frações equivalentes. Que a gente vai aprender isso aqui daqui a pouco como uma proporção, igualdade de duas razões. E aqui, o que é que a gente vai concluir? Uns nomezinhos. Vale a multiplicação cruzada? Se vale a multiplicação cruzada, que fica nesta forma que eu já falei, nessa estrutura, os termos que estão na periferia, ó, 1 e 6,28, são chamados de extremos. Os termos que estão entre os extremos são chamados os meios. Então, a gente diz que na proporção, na igualdade de duas razões equivalentes, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Então, vamos lá. E além disso, da gente analisar a propriedade fundamental, nós também podemos fazer uma relação aqui bem interessante, bem importante para os nossos probleminhas, para resolver nossos probleminhas. Perceba, 6,28 dividido por 1, 6,28. 12,56 dividido por 2, 6,28. 18,84 dividido por 3, 6,28. Então, 6,28 é uma constante. Quando você divide o valor de uma grandeza pelo seu valor equivalente da outra grandeza, esse quociente é sempre uma constante. E nós chamamos esse quociente, deixa eu colocar aqui o resultado, de constante de proporcionalidade. Isto aqui é muito importante para o seu estudo. Então, olha para cá. Se eu dividir 6,28, o valor dessa grandeza, o primeiro, pelo primeiro da outra grandeza, e assim sucessivamente, o segundo de uma grandeza pelo segundo da outra grandeza, e assim sucessivamente, eu vou obter uma constante. É uma constante chamada de constante de proporcionalidade ou coeficiente de proporcionalidade, ok? Por que é importante saber isso? Porque às vezes eu não dou uma tabela e, por exemplo, apago esse valor aqui, 3, por exemplo, apago 3. Ah, eu quero saber o valor que está aqui, nesta relação. Posso fazer até em outras. Nessa relação, quero esses valores que estão aí, eu desconheço. E eu dou a constante de proporcionalidade. Se eu dou a constante de proporcionalidade, eu já sei que isto dividido por isto vai dar 6,28. Aí eu vou poder descobrir o valor da carinha. Duas carinhas. Se eu tenho a constante de proporcionalidade, eu sei que 31,4 dividido por isto vai ter que dar 6,28. E posso fazer o contrário também. Posso cobrir aqui, ó, essa grandeza. E o raciocínio você já sabe qual é, ok? Então, vamos continuar. O que foi que nós acabamos de analisar, então? Só para concluir, que raio e comprimento de uma circunferência são grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma implica no aumento da outra, ou vice-versa. A redução de uma grandeza implica na redução da outra grandeza. Mas é aleatoriamente? Não. Segundo a determinada razão. Se uma dobra, a outra consequente dobra. Ou se uma reduz a terça parte, a outra consequentemente reduz a sua terça parte.
Quando acontecer isto, as grandezas são chamadas de diretamente proporcionais, D diretamente, P de proporcionais. Agora vamos a uma outra relação entre grandezas. As grandezas podem se relacionar também, de que forma? Elas podem ser inversamente proporcionais. Esse exemplo que eu dei aqui, o número de cachorros e o número de dias que 80 kg de ração serão consumidos por esses cachorros, todos do mesmo porte, é claro. Então, veja só, 10 cachorros vão consumir 80 quilos de ração em 8 dias. Só que agora chegaram mais 10, eu não tenho só 10 cachorros, eu tenho agora 20. Então, se eu tenho a mesma quantidade de ração, os mesmos 80 quilos, essa quantidade de comida vai ter que ser dividida entre mais cachorros. Então, essa comida ela não vai durar 8 dias, ela vai durar menos dias. Quantos dias? Aqui tem 4, ou seja, caiu a metade. Essas grandezas, número de cachorro e número de dias que a ração vai durar, quando consumidas, são duas grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? O aumento de uma, no caso o dobro, resultou na redução da outra, no caso a metade. O inverso de 8 o inverso de 2 é meio. Se eu multiplicar 8 por meio, vai dar 4, que equivale a pegar 8 e dividir por 2. Pronto. Então grandezas inversamente proporcionais é o seguinte: o aumento de uma implica na redução da outra, mas de que forma? Numa relação inversa. Por exemplo, se uma dobra, a outra cai a metade. Se uma quadruplica, a outra cai a sua quarta parte, ou seja, aparece dividida por 4. Certo, entendi. Por que eu não peguei aqui quando a quantidade de cachorros triplica? Porque aqui vai dar um número decimal, vai ter que pegar 8 e dividir por 3, não dá aproximado, eu só quis pular por isso, mas eu coloquei para você saber que é possível. É um valor aproximado, existe uma lógica aí. Agora, olhe para cá, uma proporcionalidade. Olhe para cá. E como é que eu vou montar, então, a proporção? Elas não são inversas? Como é que vai ser a proporção? Vai ser assim, ó. Quando eu for montar a equivalência, a igualdade das razões, por exemplo, se eu pegar, tem várias formas, depois você cria outras, 10 está para 20, na outra relação dos dados da outra grandeza, eu tenho que inverter. Ou eu inverto os dados em de uma grandeza ou da outra. Tem que inverter uma delas. Eu prefiro inverter do número de dias que a ração vai levar. Então, se eu coloquei 10 para 20, na outra relação eu boto 4 para 8, porque as relações são inversas. Aplique a propriedade fundamental aí. Veja aí se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pode falar multiplicação cruzada mesmo. Vamos testar? 10 vezes 8, 80. 20 vezes 4, 80. Pronto! Resolvido o nosso problema. Essas grandezas, número de cachorros e o número de dias que eles vão consumir um determinado alimento, são grandezas inversamente proporcionais, que eu vou chamar de IP. I de inversamente, P de proporcional. Tá bom, Pro. Se lá nas grandezas diretamente proporcionais teve coeficiente ou constante de proporcionalidade, aqui também tem? Tem. Como é que eu descubro essa constante de proporcionalidade? Se as grandezas são inversas, olhe como elas vão se comportar. Vou colocar onde? Aqui não tá vendo. Olhe como elas vão se comportar. Vou trazer para cá e vou deletar aqui. Certo. Olha como elas vão se comportar. 10 está para o inverso de 8. Quando eu escrever isso, 10 está para um oitavo, eu vejo se esse valor vai ser igual a todas as outras razões com essa mesma relação. Vamos ver, 20 está para o inverso de 4. 30
está para o inverso. Aí eu peguei 40 para facilitar. 40 está para o inverso de 2. Se você resolver essas razões, um número dividido pelo outro que você já aprendeu, o resultado vai dar 80. Então, 80 é a constante de proporcionalidade ou coeficiente de proporcionalidade. Por que é importante saber isso? Porque às vezes eu não dou um desses valores, ou não dou muitos, e digo que as grandezas são inversamente proporcionais, e lhe dou a constante de proporcionalidade. Aí você faz como no exercício anterior, não esquecendo de inverter, é claro, tá bom? E as grandezas, pessoal, podem ser também grandezas não proporcionais. Por exemplo, a idade de uma pessoa e o tamanho do pé, né? Porque ela vai ficando cada vez mais velha, o tamanho do pé vai crescendo até a sua vida em carne. A mesma coisa é a idade de uma pessoa e a sua respectiva altura. Outro exemplo que nós temos, que é a pandemia que está nos acometendo, que ela traz através de um vírus chamado coronavírus, a doença chamada Covid-19. Então, veja só, o número de dias e o número de pessoas contaminadas, esse número está crescendo aceleradamente, mas ele não cresce segundo uma determinada grandeza. 2 dias o número duplicou, 3 dias o número quadruplicou, porque eu estou falando só como se fossem grandezas, essas duas grandezas, como se fossem diretamente proporcionais e não são, vocês já estão sabendo por quê. Porque ainda nós estamos vivendo aqui no Brasil, em especial, no dia 7/7 de 2020, nós estamos vivendo ainda uma crescente. E vale deixar o recadinho, porque daqui a 20 anos eu quero estar viva e olhar esse momento que nós passamos a ter aula remota, e se nós tivermos a obrigação e passarmos para o próximo, essas obrigações aqui, nós vamos voltar para o presencial, porque a gente gosta de calor humano, é de abraço, é de beijo, né? E de olhar nos olhos. Então, nós sentimos muito por essa situação, então vamos lavar as mãos frequentemente, vamos evitar aglomerações, e se tivermos que sair de casa, vamos sempre usar a máscara o tempo todo. Agora vamos fazer o treinamento. Agora que vem a regrinha de 3 propriamente dita. Então, eu trouxe o treinamento número 1. Trago assim. Observe o gráfico abaixo. Deixa eu colocar logo o gráfico. Vou colocar logo o gráfico, que vocês já viram que esse gráfico está fresquinho, que foi a atividade que vocês fizeram sexta-feira e hoje é segunda. Aí eu mudei a aula toda por isso. Observe o gráfico abaixo. Abaixo acerca do número de acerto dos alunos na 4ª questão de uma avaliação. Quantos por cento dos alunos acertaram a resposta? Então, tem o gráfico. E olha o nome disso aqui, uma razão. O que significa essa razão? A parte pelo todo. Isso aqui significa que dos 142 estudantes que responderam, fizeram a questão, 115 acertaram a questão. Aí você já sabe que essa razão pode ser escrita na forma decimal, pode ser escrita na forma percentual, diretamente, só que agora eu quero usar a regra de 3, vai ser o meu objetivo agora. Aqui já analisamos, 115 é o número de estudantes os estudantes que acertaram. Então vamos lá. Como é que eu resolvo esse probleminha usando a regra de 3? Qual é a minha pergunta? Quantos por cento dos alunos acertaram a resposta? É o meu X da questão. É o percentual ou porcentual que eu quero. Então, todo probleminha de regrinha de 3, se você puder fazer a tabela, faça. Você só vai ganhar tempo com isso. E as grandezas relacionadas é a quantidade de estudantes e o percentual. Então, 142 é o total de estudantes, equivale ao 100%, como a gente já fez essa reflexão em sala de aula, ainda presencialmente. E 115 alunos, 115 estudantes que acertaram, correspondem a que percentual? Qual percentual? Em primeiro lugar, essas grandezas, quantidade de alunos e percentual, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, lê o texto. Fez a tabela com os dados do texto, analisou gráfico, figura, seja o que for, análise. Essas grandezas se relacionam como são diretamente ou inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Quanto?
Maior o número de alunos, maior o percentual. Menor o número de alunos, menor o percentual. Agora vamos lá. Como é que eu descubro esse valor de x? Ah, uma minha proporçãozinha. Por isso que o nome é regra de 3, porque via de regra, geralmente vocês têm 3 valores e está à procura do quarto. Por isso que o nome da proporcionalidade, isso mesmo, da proporção, é uma regrinha de 3 valores e você quer achar o quarto. Pronto. E como é que eu vou fazer? Aplicar a propriedade fundamental para multiplicação cruzada, produto dos meios, como esse dos extremos. Produto dos extremos é igual a produto dos meios. E resolve a equaçãozinha como você já está acostumado. Olha, eu tirei logo o valor de x, porque a gente já sabe por quê. 142 passar para o segundo membro com operação inversa, dividindo. E aí tem várias formas de fazer. Lembra que lá no primeiro momento da aula, 115 dividido por 142 vezes 100, eu posso fazer várias formas. 115 vezes 100, depois o resultado dividido por 142. Deixa eu ver o que foi que eu preferi aqui. Ah, eu preferi fazer a razão e o resultado multiplicar por 100. Pronto. Então, vamos lá. A razão se divide, um valor aproximado, é claro, e o resultado você multiplica por 100. Então, qual vai ser a sua resposta percentual? 83,1% equivale a 115 alunos, certinho? Vamos agora para o treinamento 2. Então, trouxe um outro probleminha, vamos ler. O gráfico abaixo, deixa eu colocar o gráfico também, para a gente ficar logo preparadinho. Então, veja só. Observe. O gráfico abaixo representa alguns valores atribuídos ao comprimento C e à altura H de um paralelogramo que tem área igual a 60 cm². Utilizando a regra de 3, quanto mede o comprimento desse paralelogramo se a sua altura for igual a 70 centímetros? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui essa parte que não me interessa agora e saiu. Esse gráfico aqui eu retirei do nosso livro, da editora Moderna, não foi meu. Trouxe ele pronto e alterei esse texto porque eu tenho interesse nessa abordagem que eu vou fazer, desta forma agora. Então, veja só. Eu trouxe aqui um gráfico no eixo das abscissas, eixo é sinônimo de reta. Os primeiros elementos dos pares ordenados são os valores do comprimento do paralelogramo. E no eixo das ordenadas estão os valores das suas respectivas alturas. Então, os pares ordenados aqui, para achar a área de paralelogramo, a gente já sabe que é base vezes altura. Então, os valores nos pares ordenados têm que dar essa área, 60 cm². Então, vamos relembrar aqui. Quando o comprimento do paralelogramo for 1, a sua altura vai ser 60. Quando o comprimento do paralelogramo for 2, a sua altura vai ser 30. Mais uma, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Quando o comprimento do paralelogramo for 3, a sua altura vai ser 20. O que é que está acontecendo aqui nesse processo? Preste atenção. O comprimento aqui de 1 para 2, ele dobrou. O que foi que aconteceu com a altura? De 60, ele passou para 30. Veja que o produto, ó, 1 vezes 6, 1 vezes 60 dá 60. 2 vezes 30 dá 60 também, confirmando que é exatamente a área do paralelogramo. Essa setinha aqui tá chata, insistindo, vou botar ela para fora de novo. Analogamente, deixa eu mudar a cor. De 1 para 3, triplicou. O que foi que aconteceu agora com a altura? A altura passou para 20, então, reduziu-se essa parte. Em uma, eu tripliquei na grandeza comprimento. Quando ela triplicou, implicou numa queda da terça parte da altura. A altura foi dividida por 3. Ou se você calcular 1/3 de 60, também vai dar 20. Então, vamos analisar neste gráfico qual é a relação entre o comprimento, esta grandeza, e esta grandeza chamada altura no paralelogramo. Como
o aumento de uma implica na redução da outra, segundo uma determinada razão, o que é que acontece? Essas grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, o gráfico já lhe dá toda a interpretação para você resolver a questão. Então, primeiro passo, lemos o problema, identificamos a grandeza, interpretamos o gráfico e agora vamos para a resolução por meio de uma regrinha de 3. Então, eu vou trazer aqui a relação entre as grandezas, comprimento e altura. E eu vou pegar a relação que está escrita no gráfico. Quando o comprimento do paralelogramo for 1 centímetro, a altura dá 60 centímetros, essa relação aqui. Poderia, inclusive, pegar qualquer outra, já que eu percebi, já fiz a comparação, que uma dobra, a outra cai a metade, uma quadruplica, a outra reduz a sua quarta parte. Então, voltando, se eu quero saber o comprimento, eu quero saber o seguinte, quando a altura, o paralelogramo tiver uma altura 70, qual vai ser esse comprimento? Então, vamos lá. Esse comprimento será que está entre 5 e 6, é maior que 6, está entre 0 e 1, é. Uma você já analisou o gráfico, já identificou pelo que está aqui, onde é que deve estar essa altura, entre 0 e 1. Agora, qual era este valor? Vamos montar a nossa proporcionalidade. E outra coisa, esquecemos de escrever aqui, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Inclusive, I de inversamente, P de proporcional. Inclusive, nas grandezas inversamente proporcionais, ó, que eu não falei lá, estou falando agora, o coeficiente de proporcionalidade pode se dar através do produto entre elas. 60 vezes 1, 60, 30 vezes 2, 60, 20 vezes 3, 60, 15 vezes 4, 60 e assim sucessivamente. É uma outra forma da gente descobrir a constante de proporcionalidade, que no caso aí é 60, que no caso aí representa a área do paralelogramo, não é bem legal isso? Então vamos continuar. Vou montar a minha proporção. Montando a minha proporção, o que foi que aconteceu aqui? Esses pontinhos aqui não existem. Não vou nem apagar, porque senão eu apago a questão. Foi na hora de estar explicando. Então, esse pontinho aqui não existe, aqui é 60. Já que eu estou apagando tudo, vou fazer aqui. Então, 70 está para 60. O que foi que aconteceu aqui? Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu inverti uma das razões. Eu não gosto de trabalhar com a setinha. Então, 1 está para C, assim como 70 está para 60. Inverti essa razão. E aplico a propriedade fundamental, todo mundo já conhece. Isso aqui não é 1 vezes 6 vezes 0. Vou apagar de novo. Foi a aula anterior e eu não apaguei. É 1 vezes 60. É 1 vezes 60. Pronto. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A multiplicaçãozinha cruzada. E como foi que eu passei dessa situação para essa? Por que tem 7C igual a 6? Porque a gente já viu que na equação, se ambos os membros, primeiro e segundo, têm apenas multiplicação, eu posso efetuar o cancelamento. Dividir ambos os membros por 10. E ficou simplesmente 7C igual a 6, ó que beleza, C igual a 6 sétimos, e eu não vou colocar uma medida na forma de fração. Geralmente as medidas vêm na forma decimal, quando elas não são inteiras. Então, ali para cá, um resultado aproximado, e a sua questão não terminou, porque 0,86 nada mais é do que um número. E no contexto, esse valor representa uma medida, então sua resposta dá 0,86 centímetros. E aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eu botei o paralelogramo para você lembrar que a sua área é a base vezes a altura, como já foi demonstrado em outros momentos em nossas aulas, ok? Um beijo e até a próxima!